Que bom! Estamos aqui ao vivo pela Rádio Trianon, AM 740, e também e também pelas redes sociais. O programa, a rádio aqui no momento, tem aí digamos, a direção do Sérgio Souza e a parte técnica aqui na sonoplastia, o Juca Felizmino e Joaquim, que está sempre aqui. Hoje eu coloquei uma gravata para ajudar ele a ficar mais animadinho. Que bom. No programa Enivaldo do Vale, temos o objetivo aqui de divulgar a psicanálise, porque entendemos que é um saber que ajuda você a interpretar o seu jeito de pensar, de agir e também o seu jeito de viver. E também, se você discorda do que aqui é apresentado, você pode questionar, perguntar, acrescentar, discordar por escrito. Escreve aí, olha, operadora 11 99290 7474. 99290 7474. A gente fala da psicanálise e também ouve música. Vamos nessa, Juca? Que legal, que legal, muito bom. Eu estou vendo aqui que a Vânia, Márcia, minha irmã, e também o Lucas Miranda. Ô, Lucas Miranda, como é que está aí por essas bandas? É meu sobrinho. É, lá na Bahia, viu, Juca? Isto, pelo Instagram. Vamos divulgar. Muito bom. A psicanálise é uma ciência, um saber em que, digamos assim, em que está junto com outras ciências, né? Ela é um método de interpretação do mundo interno da pessoa, né? No mundo interno, segundo Freud, né? Digamos assim, temos a parte inconsciente, só tem desejo, não tem lógica nem raciocínio, tem energia e força e vontade de prazer e também de desprazer. E tem a outra parte da mente, que é o superego, que é aquela parte da mente da gente em que é proibitiva, que cria remorso, culpa. Sabe alguém que apronta alguma coisa, ele fica se automutilando, se auto recriminando. Ele tem o superego, quando ele é primitivo, ou violento, né? Enfim, ele, a pessoa se bate, se machuca, né? Enfim. E depois tem a parte da mente que é o ego. O ego é aquela fica entre o inconsciente, digamos assim, e entre também o superego. É aquela parte da mente em que os desejos que a gente tem, tipo assim, a criança desde pequena, já com 6, 7 anos, 5, 4, começa a querer o pai ou a mãe, né? Gostar. O mundo dela é de afeto, de repente não pode gostar. A criança vai crescendo, né? E Freud foi pesquisar isto, aí os antigos descobriram que tem um incesto, algo reprovado, né? Sobre o vínculo, né? Porque a parte inconsciente só tem desejo, vontade. E se o ego é aquela parte que, opa, isso não pode, né? Você não vai sair, Joaquim não vai sair de cueca na rua, no corredor do prédio, né? Porque até dá vontade, né? Mas não dá para sair. Então, essa parte da mente é o mapeamento feito por Freud, né? Na análise, a pessoa acaba, né,
compreendendo essas dimensões, ou no estudo da psicanálise. Eu achei interessante que já faleceu o Caligari, um grande psicanalista, um italiano, enfim. Ele dizia: eu leio o mundo, eu enxergo o mundo com a lente da psicanálise. E depois, Freud também e seus seguidores, enfim, tem muitos que desistiram de Freud e fundaram a psicologia, como Jung, enfim, e outros também. Fundaram a psicologia e Freud ficou na psicanálise. Freud disse que a psicanálise é a psicologia profunda, né? Vai direto no assunto. É bom repetir isso, falar que chega um momento que Freud falou que a psicanálise é a terra prometida da psiquiatria, né? A psicanálise nasceu, na verdade, em torno do saber da medicina. O Freud era médico, né? E tinha consultório, e depois ele percebeu que muitas doenças não eram físicas. Dava-se remédio e a doença voltava, né? E ele, não, isso aí pode ser tratado de um jeito né, de um jeito de que a pessoa possa falar, desabafar verdadeiramente o que sente, as emoções doloridas, sofridas, né? Por isso que tem que ter ética, tem que manter o sigilo no que se fala numa análise. Hoje faz-se muita análise à distância, não só por conta da Covid. Tem muitas pessoas que têm pacientes em outros continentes, outros lugares, através da internet, mas tem que garantir um espaço sigiloso, né? Um sigiloso para a pessoa se abrir e falar das suas dores, das suas angústias, né? Das suas emoções mais doloridas possíveis. Mas é interessante que às vezes as pessoas seguram ou têm vergonha de falar, ou têm remorso, pudor, enfim, e aí guarda para si, chama de castração, né? Autocastração. Desde criança, a criança vai reprimindo isso, se isso não pode, isso não deve, é proibido, né? De acordo com as normas, com os costumes, com os preceitos, com os mandamentos familiares, religiosos, enfim. É interessante que ainda, não é, existe em tantos lugares um tipo de comportamento, digamos assim, opressão para em cima das pessoas, sobretudo das mulheres. Ou então preconceito racial, social, preconceito religioso, né? No pleno século XXI, né? A psicanálise digamos assim, uma militância, a psicanálise, digamos, que a gente entende como autêntica, freudiana, enfim, né? Enfim, ela é puramente científica nesse sentido. Né? Freud refutou qualquer tipo de auxílio místico, sabe, de interpretação do comportamento humano. Por isso que ele é valorizado, ele é, digamos, respeitado, estudado e também ele é notado, notado no mundo inteiro. É gozado que ele foi um homem muito trabalhador. Olha, ele teve uma doença, digamos, ele teve câncer na boca e tratou 23 anos este câncer. E morreu em 1939, na Inglaterra. Olha, esse homem sofreu, hein? Naquela época. Bom, enfim, e ele deixou o seu legado, mas tudo que ele pesquisou, estudou, escreveu, ele partilhava os seus conteúdos, os seus feitos
com os amigos, e com muitas pessoas, em cartas, bilhetes. Admitia que ele estava deprimido de madrugada, cansado, digamos, insatisfeito com o que ele tinha descoberto, não sabia se aquilo ainda era verdadeiro. Ele sempre foi um homem, digamos, filosófico, né, em que cutucava o saber. É verdade, buscava, garimpava a pérola, o brilhante do saber. E o que ele conseguiu garimpar é tão rico em que ainda ninguém consegue comprar e ninguém consegue, pode usar, interpretar, mas ele deixou um conteúdo, uma semente, que até hoje nasce. Plantas novas, novos jeitos de interpretar o comportamento humano, enfim, o jeito de homem se organizar internamente e depois as frustrações que existem, que você pensa, fantasia uma coisa, e daí quando você depara com a realidade, que é dura e crua, você se sente machucado, se sente, digamos, frustrado. E é interessante, como você que está aí na escuta lida com a frustração? Como que você lida, né, com as percepções? Quando você está ansioso, por qualquer razão, tem pessoas que vivem ansiedade, não por ela só, né? É gozado, né? Aí você fica ansioso pela vida do teu parente, do teu amigo, pela realidade dele, que ele está buscando se vai conseguir. Você fica ansioso pelo time. Ô, Juca, qual é o seu time? É Flamengo. É time bom, hein? Ô, Joaquim, qual é o teu time? Aqui não tem time nenhum. O time dele é o Santos, o melhor time do mundo, viu? O Santos. Né? Então, quando seu time está jogando, seu coração não palpita mais, né? Você não vai atrás, você não chuta o ar, chuta a canela de alguém que está perto, quando alguém perde um gol, ou chuta para fora. Quer dizer, isso é interessantíssimo. São ações, digamos assim, voluntárias, né? Outro dia, eu estava dando carona e alguém que desceu do carro é, é, deixou cair um vidro de suco. Porque colocou o vidro do suco, numa sacolinha dessa de mercado que não suporta peso, né? Que eu ia feito só para... Não aguenta peso, furou, né? De imediato, eu falei para a pessoa, sem pensar, você parece que nasceu ontem, né? Quer dizer, parece que você nasceu ontem, né? A pessoa não percebe que aquele negócio não suporta, né? E caiu ainda bem que não quebrou, que o vidro é daquele caro, bom, forte, mas, quer dizer, você fala isso, você reage sem pensar, já fala, quer dizer, é assim mesmo a vida. Quem está na escuta aí, não é? Às vezes você, tá Fabiola Nogueira, obrigado, enfim, pela audiência. Então, o que acontece? Acontece que a pessoa fala e ofende outra pessoa e ela nem nota. Tá aí os escândalos. Isso é que a gente sabe do comportamento humano, né? Ainda dos famosos. Só sai dos famosos, né? Enfim, na mídia, enfim, digamos assim. Mas a pessoa, ela nem tem nem consciência de que ela está cometendo injustiça, desprazer, ou ela tem, mas ela não consegue conter, né? Ela cede aquilo que é, digamos, contra a lei, contra os costumes, contra o seu bem-estar pessoal e contra o bem-estar e a dignidade alheia.
Então, é interessante a psicanálise. As fofocas, né? Quem não gosta de ouvir? Tem gente que fica escondida assistindo um programa de fofoca. Vai na internet e vê o que dá mais toque. Geralmente, quando quer descobrir sobre a vida alheia, sobretudo de famosos. Então, que é um desejo, está em todo lugar, no mundo afora, enfim. De qualquer forma, existe aí na psicanálise, digamos, os desejos de uma pessoa, é puramente dela. E o desejo do outro é puramente do outro. Os desejos podem convergir, pode ter, sabe, ambivalência, paralelo, né? E formar, digamos, parceria, vínculos. Mas tem casos que os desejos são completamente antagônicos, contrários um ao outro, né? E aí fala assim, não deu para continuar o vínculo, nem empresarial, nem social, nem o vínculo de afeto, o vínculo, digamos, de casamento, o vínculo de parceria, até no mundo da cultura, enfim. De qualquer forma, a gente precisa sempre de sair do campo da interpretação simples e avançar pela interpretação em que possa ajudar a você, junto com o analista, junto com o saber, com o estudo, né? Eu vou divulgar aqui, não tinha feito ainda, né? O Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, né? Foi lá que eu me formei. Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica. Se você quer aprender, estudar, conhecer, enfim, esse instituto, pode escrever na tua internet. Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, você vai, lá tem cursos, tem palestras, né? Enfim, e você pode também pesquisar e estudar. Eu estou aqui divulgando pela primeira vez o instituto onde eu estudei e faço lá supervisão com o professor desta instituição. Porque a psicanálise é assim, você tem que estudar, sempre pesquisar, depois fazer análise e depois analisar e ser supervisionado, né? Trazer casos que você acompanha, sempre respeitando o sigilo, né? Os casos não interessa a ninguém, mas o que se estuda, os casos interpretados, a gente partilha para a gente melhor, digamos, servir através do saber da psicanálise. Vamos ouvir mais um trecho de música? Joaquim, tudo bom? Juca, vamos lá? Muito bom, muito bom, muito bom. O que é falado aqui pode ser também para você, não é? Digamos, um questionamento, e se você quiser perguntar, ou reclamar, ou acrescentar, ou discordar, pode fazer a sua participação pelo telefone operadora 11, para você que está fora de São Paulo, e pelo número 99290-7474. 99290-7474. Pode fazer a sua participação por escrito, claro, né? Reclamando, perguntando ou acrescentando. Olha, se você quer comprar livros, compra livros pela Edicom. Escreve aí na tua internet, escreve aí no papel para você pesquisar depois. Edicom. Editora Edicom manda o livro para você, onde que você estiver. Inclusive os meus livros, né, Joaquim? E depois, se você quer publicar livro, você escreveu, tem rascunho, queria publicar, você que é religioso, você que é poeta, você que gosta de contar história, conta e manda alguém escrever e publica, é bom, faz um bem,
A gente gasta tanto dinheiro com tanta coisa, gasta lá na Edicom, publicando os teus livros. Escreve lá. Fala que foi eu que indiquei. Eita, nós vamos escrever e publicar e doar o livro, tá? O livro chega onde você não chega. Você pode ir. Outro dia eu estava em uma reunião e alguém dizia, eu vou morrer, mas eu vou ficar vivo nos meus livros. Eu também, viu? Eu quero ficar velhinho escrevendo, né? Escrevendo e publicando, se assim, né, Deus permitir. De qualquer forma, a psicanálise, né, é interessante que a gente fala aqui, né, que a psicanálise, ela é um saber que usa de tudo que foi pesquisado. O Freud, para fundar a psicanálise, ele estudou, né, e vamos um dia fazer aqui a interpretação dos sonhos, e depois ele pesquisou, né, ele descobriu, né, que o mal-estar do mundo, da sociedade, o mal-estar da civilização, é porque existe pessoas perversas, é porque existe pessoas psicóticas, porque existe pessoas neuróticas. O neurótico é aquele que, quando ele recebe uma crítica, ele sofre com aquilo. Mas depois ele pensa, né? Ele releva, ele, digamos, toca a vida. O neurótico é aquele que negocia com a pessoa, com o parceiro ou parceira, um projeto de vida, uma empresa, um jogo. Cada um quer de um jeito, mas o outro quer sim, e se juntam e cria civilização, cria cultura, cria música, cria cinema, cria família, e bom, enfim. Agora, dentro de tudo isso, também tem os psicóticos. O psicótico é aquele, né, que está por aí. O psicótico, ele tem, digamos, um desejo dele é sempre, ele quer alguém para cumprir o seu desejo. Ele quer parceria. Ele pode ser um homem que cria família, intelectual, pode ser tudo, viu? Tá cheio de psicótico aí nas instâncias governamentais e nas catedrais, nas cátedras, não é? Em todo lugar. Né? Ele é perigoso. O psicótico não aprende com os erros, com as experiências. Ele sempre insiste de executar o seu desejo, não importa. Não tem empatia. Não se coloca no lugar do outro. É perverso. A perversão também faz tudo aquilo que é contra os costumes, as normas. E aí, juntando tudo isso, então Freud descobriu, né, e tem gente que se projeta, que se identifica com o opressor. Né? Você aplaude quem causa mal para si mesmo. Então a pessoa é formada, ela tem uma mentalidade, digamos, com tendência a ser masoquista, de sofrer, e ela tem até prazer de aplaudir quem tira seus direitos, né? Quem tira a sua liberdade, quem tira dinheiro da ciência, da vacina, da saúde, da merenda. É mesmo a pessoa sabendo que a pessoa não vale nada, é verdade, ainda vota no traste ainda, né? Ele se identifica com aquela pessoa, né? Aquele rouba mais fácil. E a pessoa ela se projeta no outro. Isso no campo religioso, no campo político. A pessoa sempre quer ter um ídolo.
Lembra na Bíblia está dito lá que o povo, na dificuldade do deserto, queria voltar lá para o faraó, onde que o povo era escravo. Pelo menos lá tinha comida, cebola para comer. No deserto não tinha aquilo. E eu costumo falar, viu, Ju? De vez em quando eu falo isso, que nós brasileiros precisamos de ter vontade e coragem de sermos empreendedores, de, de crescer como empresários, criar empregos, criar. Eu fico triste que a maioria dos empregos dos jovens são empregos em situação que não exige nada de técnica, de intelectualidade. A maior colocação deles é tipo assim, arrumar estoque, carregar caixa, né? Carregar capéis para aqui para colar. Aí chega estrangeiro, outros, coloca a gente para carregar caixa, né? Para fazer isso, faz assado, né? Enfim, a gente precisa de ter coragem. Ah, porque abrir uma empresa tem que ter contador, tem que ter coragem, tem que ter compromisso. Eu quero trabalhar só até 6 horas, 8 horas por dia, e depois das 4, 5, eu não quero pensar mais nada. E as pessoas, às vezes, pensam assim. Mas não precisamos pensar, porque muitas vezes, para você ser empresário, ou ser intelectual, escrever, você tem que trabalhar final de semana, né? Ou viajar, levar uma pasta de serviço, de... Enfim, nós precisamos sim. Outro dia alguém dizia para mim, mas que coisa estranha, o Lula tem 70 e tantos anos, já está com a vida ganha, por que esse homem quer se meter em política? Ah, é gozado, né? Tem pessoa que eu já estou assim, eu já cruzo os braços. E acho que o outro também não tem direito de fazer, mesmo com o idoso, fazer se trabalhar. Eu costumo até dizer, de vez em quando, que eu li isto, acho que é verdadeiro. Se não for, alguém pode escrever para mim aí e falar que não é. É que o Roberto Marinho começou a Globo, porque ele tinha 60 anos, o Projeto Globo. Morreu com 94. Morreu ainda acompanhando tudo que acontecia no jornal dele, pelo menos no Jornal Nacional. Passava pelo crivo dele. Quer dizer, é importante isto, né? A gente aguçar, né? A gente aguçar no saber, no interpretar. A psicanálise é meio ousada, né? Ela não entra no mérito de ficar julgando você com moralismo, com condenação, não sabe, diminuindo as pessoas. Mas a única coisa que pelo menos que no meu estudo que eu fiz, tem um módulo de estudo que fala sobre a ética. A ética se diz respeito à convivência coletiva, as leis, as normas, né? O que não é o ético, diz respeito ao coletivo. A moral diz sobre a sua vida pessoal. A vida pessoal. E a moral e a ética é um jeito de você observar o coletivo, na dimensão religiosa, ideológica, jurídica, política, cultural, enfim, de administração, até da vida, a partir do pessoal para o social. De qualquer forma, a psicanálise digamos, um saber em que ajuda você interpretar o que você vê, o que você escuta e até seu jeito de viver. É interessante que quando você entra em uma sala que é toda de espelho, você se vê por inteiro. Você vê a sua dimensão psicológica, a sua dimensão corporal, a sua dimensão social, né? Quando você está com mais pessoas,
Você pode notar, não é? Quando você encontra alguém. Ô, Joaquim, você quando encontra com, digamos, um grupo de padres ou de pastores, qual é a tua interpretação? E se você encontra um grupo de juízes, qual a tua interpretação? Se você encontra um grupo de policiais, a interpretação não é diferente? É? É diferente. E a gente olha, como que a gente é formado? Eu perguntei uma vez para uma pessoa, se você está numa rua meio escura, meio deserta, encontra uma pessoa negra, o que que você pensa? E daquela mesma rua você encontra a pessoa loira, o que que você pensa? Ela pensou, pensou, para mim é a mesma coisa. Eu vou assim, será que é mesmo? Porque incute, a gente incute na gente, é verdade. A gente incute na gente um saber, uma interpretação. Se você vai, encontra um grupo de médicos, digamos, que interpretação você faz? Essas pessoas é como um espelho para você. Como você se vê? É interessante. Olha, quer ver? Você vai em uma experiência, vai numa praia no Rio de Janeiro, provavelmente diferente de uma praia de São Paulo. De tanta gente ouvir falar que o Rio é maravilhoso, que o Rio é uma das sete maravilhas do mundo e que não sei o quê. Isso acaba sendo a praia de São Paulo, disse um jornalista, que é mais bonita as praias de São Paulo do que as outras do país, porque há muitas praias de São Paulo, tem muita floresta atlântica perto, né? E acho, isso é verdadeiro, parece ser, sim, né? Mas, enfim, então a gente interpretar essas dimensões da vida, grupos, refletem em você. Você vai em um santuário de casa de oração, de reza, de celebração, um templo religioso, é diferente quando você vai num museu sobre guerras, sobre histórias. Ou então você vai no museu da língua portuguesa, né, que é difícil. Você se vê ali, você interpreta de um jeito. É tão interessante, a psicanálise tem toda essa dimensão. Tipo assim, a pessoa gosta de, de evitar determinadas coisas, que ele lembra sofrimento, emoções doentias, desestabiliza ela quando ela passa e vê determinadas coisas. É um mecanismo de se defender, né? Isso é muito comum. Lembra daquelas pessoas que muitas vezes não vão na casa dos outros, determinadas pessoas, até de parente, né? E é um espelho, você se vê ali, se vê bem ou não. É interessante que a gente precisa sempre de estar, digamos, atento, porque tudo que acontece, para a gente ser, né, sempre capaz de se interpretar, né? Ou até, não se enervar, às vezes, com aquelas coisas repetitivas, né? Hoje, é gozado, e tem pessoas hoje que ficam bravas porque você não manda mensagem para elas. E tem pessoas que não toleram receber mensagem, tá? A mensagem dela tem que ser do gosto dela, do jeito dela. Senão ela fica brava, e ela fica desestabilizada. Quer dizer, aí você, outro dia conversando com uma pessoa, e ela falou, aí parou de falar. E eu fiquei em silêncio. Aí ela, por que esse silêncio? Aí eu falei, é porque o silêncio grita. Ela ficou brava. Eu não sou louca, eu não sou não sei o quê. Mas ninguém está falando nada, nem estou em silêncio.
É interessante isso. Às vezes o que você tem dentro de si, você projeta nos outros. O Freud dizia, quando o Joaquim fala do Juca, eu sei mais do Joaquim do que do Juca. Não é? Você está falando de você. Mas como você está falando, né, muitas vezes é possível. Tem uma coisa interessante que fazia o bêbado, quando fala, ele está falando o que ele faria sóbrio, só como ele não tem coragem, quando ele bebe, ele faz. É? Sabe aquele rapaz que queria falar com a moça e não tinha coragem, ele falou, tomou uma pinga para ter coragem, né? É verdade, às vezes a pessoa fica meio embriagado com as coisas, com as notícias. Olha, tem pessoas que se ocupam o dia inteiro caçando notícia ruim para divulgar. Né? E aí, e vive em função disso. Né? Bom, enfim, é interessante a gente pensar um pouco, né, em como o mundo está em torno da gente e como a gente reage, né, diante de tudo isto. Porque a gente é feito para evoluir. A psicanálise trabalha essa dimensão que você precisa sempre de evoluir para ter seu lazer, a sua liberdade, o seu bem-estar. E aprender a amar a amar a si próprio. E depois você vai ter empatia, se colocar no lugar do outro. E quando entra os ciúmes, a inveja, e eu já fiz algum programa aqui sobre ciúme e inveja, se você for achar na internet, aí no YouTube ou no Instagram, deve ter este conteúdo. Bom, vamos ouvir mais uma música? Vamos nesta? Muito bom, muito bom, muito bom. É interessante, né, que a, a psicanálise é um saber que exige da gente sempre atualização. Sempre atualização. Tipo assim, você, em cada momento da sua vida, é um momento único. Em cada momento você pode gastar energia com angústia, sempre angustiado. E aí, a pessoa fica tão excitada, né? E, de repente, ela precisa de mediação da medicina, do psiquiatra, ou de alguém que escuta, né? Alguém que possa escutar com o saber. Tem pessoa que fala sempre nas esquinas, para toda qualquer pessoa, e aí ela não acaba não tendo, digamos, uma interpretação que pudesse, digamos, ajudá-la a se progredir. Né? Muitas pessoas realmente vivem a repetição constante da neurose de angústia, digamos assim, né? Uma ansiedade, a pessoa transpira, fica suada, né? Treme, né? Tem calafrio, né? Às vezes fica sem vontade de comer, ou então come demais, nem percebe que está comendo demais e está se maltratando a si próprio, e ela não consegue se ver, não consegue se organizar, não consegue, digamos, de dirigir a sua, a sua, a sua carroça, digamos assim, ou a sua bicicleta. Muitas pessoas têm também com aquele comportamento de repetição, não é? Que ela repete sempre aquilo que é conflitante, né? Para a mente, para si, né? E tem um momento que é tão intenso, né? Tão intenso, que ela fica até com medo dela mesma, da reação dela
diante de tantas coisas. Então, ela vive um mal-estar, digamos, psíquico-emocional, ah, digamos, é, é, com uma intensidade, com economia bem elevada, né? Sem fazer diminuição, sem usar mediação. De qualquer forma, a pessoa que age assim, ela perde interesse para muitas coisas. Interesse de lazer, de brincar, de dançar. Às vezes ela corre atrás de alguma coisa para melhorar alguma dor. Uma dor. Outro dia eu estava vendo uma mensagem de uma pessoa que eu não vejo há tanto tempo, e ela dizia para mim: Enivaldo, eu estou bem, mas cheia de dor. Não é? Tipo assim, já deu um recado. Vai chegando a idade, vai chegando a dor. Vem a dor daqui, dor da acolá, enfim. E aí fica aquele mundo, não é? É, fica daquele mundo das dores. É interessante. Né? Ou a pessoa vive sempre com medo, não é? Sabe, a neurose fóbica, a pessoa medrosa, tem medo de tudo, e fica ansiosa e de forma intensa, não é? De repente, ela, né, ela passa de uma neurose para outra, né? Assim como a pessoa que não tem, né, digamos, como se livrar até de, de alucinações, de pesadelos, né? E fica com a questão crônica, né? Ela não consegue encontrar, digamos, um jeito restaurador, né? Ela não se livra do pesadelo, né? Mesmo acordada, ela tem pesadelo constante, né? De qualquer forma, precisamos de ou evoluir, né? Lembra daquela pessoa que ela vive no médico o tempo todo? Ela tem hipocondria, né? Ela fica buscando doença. O médico tem que achar, né? Se ele não achar, o médico não presta. E você viu só que ele não interessou por mim? Eu lembro de uma mulher que estava grávida e ela ia no posto de saúde, qualquer coisinha ela fazia um show. E ele ia lá e tal, e ela tinha já o terceiro filho. Daí a médica falou: Ah, então vamos nos livrar dessa mulher aí, vamos fazer laqueadura, né? Porque ela, mais uma gravidez, essa mulher dá tanto trabalho para a gente, em qualquer coisinha ela ia lá, né? Fazer, né? Então, claro, então faz, depende muito da pessoa, do comportamento da pessoa. Lembra, você às vezes tem amizade com alguém, um, tem algum, digamos, amizade, sei lá o que for, negócio, de passeio, de festa, enfim, que depois que você conhece a pessoa, depois de muito tempo, quando você se livra daquela amizade, você não tem nem saudade mais daquela pessoa, né? Não queria que acontecesse mais. Sobretudo a pessoa que tem a mentalidade narcisista. O narcisista é um problema. Muitas vezes ele diz, ele se acha onipotente, poderoso, onisciente, sabe tudo, nem que ele não sabe, mas ele tenta dizer que sabe. E depois, ele quer estar presente em tudo. Ele chegou atrasado na reunião e já atropela todo mundo, né? Ele é o centro da atenção, né? Isso é muito comum, né? Às vezes você trabalha o tempo todo. Aí chega o narcisista e desmonta tudo, né? Que é ele que é o mais importante. A construção das coisas, do ambiente, da festa, né? Uma vez eu fui numa festa, e aí tinha um senhor lá que tem família, ele dizia: se tirar a minha família dessa festa, não sobra nada aqui, né? Não sobra ninguém.
Eu achei gozado, né? Porque ele é um, um onisciente, sabe? E é potente. Né? Eu achei gozado. E, de qualquer forma, as pessoas são. Às vezes a gente é assim também, viu? A forma de você falar, de você vestir, né? De escrever, ou então de se expressar. Então, a psicanálise ajuda um pouco você a se encontrar, né? E aquela pessoa que se acha feia a vida inteira, né? Ela tem que reparar ali, ela tem que mexer ali, ela corta o cabelo em toda semana, sei lá como que faz, em todo caso, porque ela acha nunca estar contente consigo mesmo, né? E é gozado, né? Aí vem junto, né, aquela famosa histeria de angústia. A pessoa dá um show, né? Ou então ela fica cheia, fica triste, fechada, não liga, mas quer sempre ser notada, dar opinião sobre tudo, sobre tudo da vida alheia, mas dela ela não conta nada, né? Ela é um sacrário, mas da vida alheia ela tem aquela histeria, né? Faz aquele show. Não fica pensando que a histeria é só coisas, comportamento feminino, comportamento humano, viu? É claro que o homem é diferente. No comportamento histérico do homem, é aquela pessoa que chega em casa e chega valente, brigando, dando bronca, com tolerância baixa com todo mundo. Lá fora ele é bonzinho, porque ele não pode enfrentar e falar o que pensa, até porque pode perder o emprego, a amizade, os vínculos. Uma coisa interessante, precisaria de fazer um estudo sobre os. Oh, deve ter estudo, vamos, interpretar o bar. Por que, que o bar sempre está cheio, Juca? Hã? Os bares, né? Que tem bebida, um pouco de comida. Né? Porque lá todo mundo concorda com todo mundo, sabe? A gente bebe, a gente fica rico, a gente é famoso, a gente possui um monte de coisas, né? E aí, e no bar, porque no bar ninguém te questiona muito. Se me questiona aqui, eu vou para o outro. Agora, se a mulher e o filho questiona, eu não posso trocar, né? De mulher e nem de filhos. De mulher até que tem gente que troca mesmo, mas de filho não dá, né? Você tem que ficar. Aí a pessoa sai, e aonde é que ele vai? Onde que ele vai? Ele vai aonde tem alguém que escuta ele, aonde que alguém dá atenção. Às vezes é uma igreja, às vezes é um boteco, às vezes é outro lugar também, né? Não é? É outro lugar. É lá que ele vai, se expressar. Ou então, muita gente vai fazer ginástica, vai para o campo de futebol, né? Enfim, é interessante isso. Porque aí a pessoa, o histérico humano, o masculino, o homem histérico, o homem, ele vai extravasar em outros lugares. Ou então ele briga em casa, não é? Porque em casa tudo fica mais abafado, não é? Então, às vezes as pessoas têm uma relação fria, complicada, entre pai, mãe e filho, entre filha e o pai, né? Às vezes quer um livrar-se do outro, muitas vezes, né? Mas a gente ama a si mesmo. Freud falou muito disso. A psicanálise lida muito com isso, né? O amor e o ódio, né? Ontem eu lembro que eu vi uma matéria na Folha de São Paulo, que um ator famoso fez um textinho bem bonitinho, falando de quem ama sofre.
Você sofre porque a pessoa está longe, ou saiu, e se tem ciúmes junto, pior ainda, né? Se a outra pessoa está doente, ou atrasou, você sofre, por quê? Por quê? De qualquer forma, nós precisamos sempre de entender que não é um mistério humano. Ou é, mas a psicanálise ajuda fazer com que o mistério seja interpretado, não é? Avaliado, tipo assim, você pode evoluir no jeito de você se relacionar. Por exemplo, pessoas que têm experiência de relacionamento, digamos, tóxico, convivência briguenta, de perigo de vida, um prejudica o outro. No mundo de hoje, o que está mais em evidência, e acho que a vida inteira foi mais assim, a mulher sofre mais a violência, porque a parte humana do homem, digamos, é sempre ele o mais forte, entre aspas, não é? E a gente vê aí, por isso que tem a lei, tantas leis para proteger, né, digamos, a mulher, e tem sentido, tem razão, mas vamos interpretar, né? Todo mundo precisa de se curar. Se você acha que você é um masoquista, se você acha que é um sadista, né, ou um psicótico, um perverso, enfim, começa a se olhar e procura se tratar. Porque senão você vai dar trabalho, a causar sofrimento, dar trabalho para a força pública, dar prejuízo familiar, sofrimento, e de tudo que o adulto vive e faz, é notado pela criança. A criança sente, a criança assimila o que está em torno de si. É tanto que nós somos uma porcentagem grande de herança hereditária, outra, aí o restante é ambiental. Um ambiente que você viveu desde quando nasceu, ou antes de nascer, na fase pré-uterina, né? Enfim, aí você vai analisar a você mesmo e, de repente, você pode evoluir na dimensão de estar, de ter paz, né? De ter mais segurança, de ter, usa muito a autoestima, enfim. Começa a discernir, não é? Ter um discernimento que nem sempre o que você deseja, que você quer, é justo, é bom, não é? Tem uma frase interessante que eu vi no Rotary, né? Tudo que fazemos é justo, é honesto para os interessados. Então, a psicanálise ajuda um pouco, né? Acho que a ideia da psicanálise é tempo, assim, que é para ajudar a gente. Quando precisa de psiquiatra, tem que ir, tem que tomar remédio. Mas também, se precisa do psicólogo, de alguém que escuta, né? Um psicanalista também pode ajudar você melhor nesse mar da vida, digamos, boiar, nadar, enfim. O interessante é que nós temos sempre que lidar, volta e meia, mesmo a gente não admitindo, não aceitando, aquele complexo de culpa, aquele complexo de inferioridade, aquele complexo que a gente é diminuído ou diminuída em algum lugar, ou não valorizado, né? Porque a gente tem dentro da gente sempre um pouco de neurose, de narcisismo, a gente tem sempre um pouco de ansiedade, não é dos outros, não de mim, porque é de você mesmo. Tem que interpretar verdadeiramente o que você é,
e criticamente se analisar, e de repente você vai poder, né, a sua vida, digamos, melhorar. De qualquer forma, tem muitas pessoas, né, que estão aí, né, disponíveis, né, para ouvir você, psicólogos, ou mesmo analistas. Se você não pode pagar, tenta negociar um preço justo que você possa, né, fazer análise, ser escutado, se ver no espelho, ver como você se vê, né? De qualquer forma, você pode ganhar e ter algum benefício em seu favor, por onde que você pode usar o seu jeito de ser bom, aonde você for. Queria muito agradecer o doutor Augusto, o Paulo Sérgio, o poeta, a Izzy ali também, a Luzia, a Lucia Gamenon, Eliana Moraes, e todo mundo. Muito abraço, saúde, paz, o Juca, na direção da rádio, o Joaquim, que toca a vida sempre com coragem e nunca deixa de colocar Deus na sua bagagem. A Emanuela também, Emanuela entrou, eita, é a Daniela Machado, lá no norte, lá na Amazônia. Beijão, saúde e paz.